ouvintes, para nós é uma alegria, e isso não é uma palavra, não é uma frase clichê. Ou seja, quando nós dizemos que para nós é uma alegria, é verdade que é uma alegria. Pode até ser que não se compreenda. O que é que os irmãos estão fazendo no meio da capoeira? Eu conheço aqui por capoeira. Me perdoe os moradores da abençoada Agrovila Aldemir Lemos. Mas eu fui criado em fazenda. E até me desculpando se não é capoeira, mas o que é que os irmãos estão fazendo no terreiro da frente da casa de Valdo? Glória seja dada ao nome de Jesus. Louvando a Deus. Bendizendo o nome de Jesus. Nesse piso de poeira empoeirado, mas nesse momento um clima gostoso aqui do alto. Aleluia. Aleluia. E o que cada um aqui sente nesse momento, só compreende quem sabe o que é isso. É uma alegria. Jesus disse assim, a minha paz eu vos dou. Só que eu não dou como o mundo dá. Então só entende essa paz e só recebe essa paz quem recebe direto de Jesus. E mesmo no ambiente deste, a gente se alegra quando Ele coopera conosco. Porque está escrito no Evangelho segundo escreveu Marcos, que Jesus deu ordem aos seus discípulos de irem pregar o Evangelho a toda a criatura. E quando está terminando o capítulo 16 do referido Evangelho, Marcos diz que eles saíram e cooperava com eles o Senhor. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, aleluia, de fato e de verdade alegres. Queridos ouvintes, nós lemos nesta noite uma passagem bíblica que ela está no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 9, a partir do versículo também 9. Está escrito que Jesus ia passando na frente da alfândega ou da recebedoria, enfim, era um posto fiscal de cobrança de imposto. E estava ali um homem chamado Mateus. E quem era cobrador de imposto nos dias de Jesus, e por que não dizer nos nossos dias, não é uma pessoa amada, não. Mas é interessante, queridos, que está escrito, confira na sua Bíblia, Mateus 9:9, que quando Jesus passa ali, diz para Mateus, segue-me. E diferente de muitos, o texto diz que imediatamente Mateus levanta-se e seguiu Jesus. Pense num ser humano que não deu trabalho quando foi chamado por Jesus, foi Mateus. Quando Jesus disse, segue-me, ele se levantou e seguiu. Continuando a leitura do texto, diz que Mateus promoveu uma refeição para Jesus e os que com ele iam, a sua comitiva, os 12 apóstolos, pelo menos. Querido, o ato seguinte tem algo extraordinário que as pessoas naqueles dias não concordaram e nós também não concordamos também.
Porque diz que quando Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos, e está escrito muitos publicanos, que eram cobradores auxiliares de Mateus, e junto com esses muitos publicanos, irmão Jário, vieram muitos pecadores. Eu acho essa cena linda. E sentaram-se na mesa com Jesus e seus discípulos. Olha essa cena, irmão Júnior. Dá para tu ver? Irmãos, se a gente tiver uma condição, um saláriozinho melhor, a gente não se senta com todo mundo. Nós somos bestas assim. Mas Jesus estava sentado numa mesa e chegou para aquela sociedade da época os piores homens, Laudelino, os publicanos. Aleluia. E veio outra turma de gente que não dá nem nome, diz assim, e muitos pecadores. Aleluia. Eu amo quando está escrito, e sentaram-se à mesa com Jesus. Aleluia. Aí se levanta um grupo de gente, amados ouvintes, que não concordaram com aquilo, que eram os fariseus e os escribas. Leia-se os religiosos. Leia-se hoje a elite religiosa. É como que fosse pastores e padres e arcebispos e etc. da época, para que haja compreensão. Porque era o pessoal, queridos irmãos e amigos, que detinham o conhecimento das Escrituras. Escribas e fariseus. Percebamos que tem aí publicanos e pecadores e do outro lado escribas e fariseus. E também está nessa mesma cena Jesus e os seus discípulos e Mateus, o cobrador de imposto, que compreende-se pelo texto, era o chefe. E tem uma turma que está simplesmente ao lado de Jesus na mesa. E tem outros que não estão à mesa, os fariseus, e esses disseram para os discípulos de Jesus, fizeram-lhes a seguinte pergunta: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Isso é uma fala, na linguagem de hoje, como é que se faz? Preconceituosa. Para que nós entendamos, isso é uma fala racista, irmão Laudelino. Isso é racismo. Não pode, na concepção daquela elite religiosa. Está errado, diziam eles. Porque na concepção daquele povo, irmão Jário, irmão Maninho, se Jesus era o Filho de Deus, ele não podia. Isso é a cabecinha do homem, Marival. Jesus sendo o Filho de Deus, ele não pode aceitar estar numa mesa ladeado de pecadores. Olha, aquele cara lá, eu conheço, ele faz isso. Era assim que estava ali aquela cena. Aleluia. Irmãos, eles dizem isso aos discípulos, porque come o vosso mestre com publicanos e pecadores. Lendo o texto, continuando, lendo a história, chega ao versículo 12, mas Jesus ouvindo... irmão, aí Jesus tomou as dores, como a gente diz, né? Aleluia, Jesus diz, ei menino, aleluia. Versículo 12, querido ouvinte, Mateus 9, verso 12, mas Jesus, quando ouviu aquele murmúrio, aquela reclamação, Jesus diz assim, diz o texto, Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médicos, agora quem está doente precisa. Isso é um provérbio da época. E que não é difícil de compreender. É óbvio
Já hoje eu conversando com o irmão Hanói, dizia, irmão, esse pessoal que estuda muito, eles se esforçam para falar fácil. E nós abestados porque lê 1 ou 2 versículos, aí tende a falar difícil. Mas aqui quem vai falar, quem disse essas palavras foi o dono de todas as línguas, Jesus. Ele não falou difícil, ele disse, olha, quem está são, quem não está sentindo nada, esse não precisa de médico. Agora, quem está doente, precisa. Todo mundo entende essa frase. É lógico. Em qualquer país, em qualquer idioma que isso for dito, é compreensível. E se torna tão óbvio. Mas ele continua. E aí ele diz assim, aí ele vai falar agora, essa frase é interessante, essa próxima fala, ele está falando para quem reclamou. Quem eram os reclamões naquele momento? Escribas e fariseus. Jesus agora vai citar uma parte da Escritura. Está lá em um dos profetas. Glória seja dada ao nome do Senhor, que Jesus vai dizer em seguida. Está lá em Oséias 6:6. Os escribas e os fariseus conheciam essa passagem dessa próxima fala de Jesus. No verso 13 ele diz, olhe, presta atenção vocês que estão murmurando, vocês que não concordam com essa cena. Que cena, lembremos, era Jesus sentado na mesa, ladeado de publicanos e de pecadores. Aí Jesus cita para eles que conhecem as Escrituras, Oséias 6:6. Talvez até alguns pecadores sequer sabiam que tinha esse livro chamado Oséias. Talvez alguns publicanos não soubessem, mas a quem Jesus dirige a fala sabia. Era simplesmente os copistas da Escritura. Aí Jesus fala, ide, porém, e aprendam. Peraí, Jesus está falando para um copista, Laudelino, para um escriba, ele conhecia as palavras de cor, eles com o maior cuidado do mundo, se tem um povo zeloso, são eles, sim, até o apóstolo Paulo diz, eu dou testemunho que eles são zelosos. Mas aí o apóstolo Paulo bate, mas sem entendimento. Aí Jesus diz assim, aprenda uma coisa, aprenda o que está escrito no profeta, que é, pode conferir Oséias 6:6, porque está lá escrito. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Essa é a frase que está lá no profeta Oséias. E Jesus está falando para quem sabia. Ele está citando diretamente escribas e fariseus, direcionando para eles. Aprendam isso. Vocês sabem dessa passagem, então ele está dizendo assim, então pratiquem. Pratiquem a misericórdia. Porque quem quer é o Pai. Quem falou por Oséias foi Deus. Oséias era um profeta de Deus. Jesus está dizendo assim. Em outra passagem ele diz, você nunca leu o que está escrito em tal lugar? Aleluia. Aí, irmãos, aí ele vai e fala agora. Pois ou porque eu não vim chamar justos. Espera aí. Provavelmente deu como a gente diz hoje, bugou a mente dos caras. Peraí, como é que é? Ele não vem chamar pessoas justas. Não. Nos anos 90 se dizia assim, porque, irmãos, as coisas de Deus são contrárias dos homens, porque para subir tem que descer, né? Louvado seja Deus, aí trazia, lá a Rebeca, ela para receber a bênção, ela desceu várias vezes com o seu cântaro, descia no poço e trazia água para dar água aos camelos, porque para Deus, irmão, é diferente, para subir tem que descer. Jesus está dizendo assim, aprendam, pessoal, aprenda o básico, aprenda o que está no profeta, aprendei, Jesus diz essa palavra. Eu quero misericórdia. E ele, no seu sermão do monte, assim chamado, ele diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Mas será que muitos de nós não procedemos como os escribas e fariseus? Para o pecador não era para estar nem naquela mesa.
Esse não era nem para estar aí. Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus diz, aprenda o que está escrito. Que eu quero misericórdia, diz o Senhor, e não sacrifício. Aí ele fala, Jesus dizendo, não vim chamar justos. Então quem Jesus veio chamar? Os pecadores. Cumprindo assim a sua missão, o anjo disse a José, quando José preparava-se para sair e deixar Maria lá, por ter engravidado não sendo dele. Quando José preparava-se em ir, diz a Escritura, Mateus 1, no capítulo 1, que quando ele pensava nisto, em ir embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe, José, não tenha medo de receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus era consciente dessa missão. E é o que ele diz na casa de Mateus. Porque eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Então Jesus estava igual a gente assim, ou então muito mais alegre, porque ele estava ladeado de pecadores para salvá-los. Palavra semelhante, eu já vou terminar e vou mesmo. Não estou mais em 2016, né? Quando eu dizia vou terminar, podia se preparar para mais meia hora. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 19, Zaqueu, uma história semelhante. O homem era chefe também de cobrador de imposto. Também as pessoas ali não concordaram quando Jesus entrou na casa dele. E sabe o que Jesus disse ali na casa de Zaqueu? Louvado seja Deus. Então Jesus disse-lhe, hoje houve, a tradução atualizada diz, hoje houve, hoje aconteceu, o que? Salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu era cego, eu era pobre, né? A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Pense na situação. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo, desde que eu o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Essa é a vitória, queridos. Porque também o apóstolo Pedro, quando ia afundando, morrendo afogado, ele gritou, Senhor, socorre-me.
E o texto diz que imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o salvou. Glória ao nosso Salvador. Queridos ouvintes, amados irmãos, que Deus continue abençoando vocês. Convidamos o nosso irmão Lauderlino para encerrar esse culto, que para mim e com certeza para você também foi uma bênção. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluia. Não sei quando é que a gente volta, mas no dia que voltar vai ser bênção de novo. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, por esta oportunidade de ouvir a exposição da sua palavra e realmente reunidos aqui em torno da exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo, a anunciação da sua palavra, do seu evangelho, muito bem colocados por todos que passaram aqui, graças a Deus, e continuemos nesta fé, não cessemos jamais de falar, de anunciar, né? As pedras estão clamando, né? Então vamos orar, agradecendo a Deus e que Ele nos permita continuarmos a anunciar a sua palavra. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele Ele tem permitido e vai permitir, sim. A palavra dele não está presa. Nós a limitamos, tentamos limitar, mas a palavra de Deus não tem limites. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele transformou o mundo conhecido da época dos apóstolos e ele ainda tem o mesmo poder para a salvação de muitas vidas. E Cristo nos escolheu para sermos seus anunciadores, suas testemunhas. E não vamos parar em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por isso. Deus bendito e santo, nós te agradecemos por esta rica e grandiosa oportunidade em que, Deus, estamos aqui reunidos para anunciar a tua palavra. Sim, ó Pai, alegres, porque achamos graça, sim, em ti. Oh Deus. Ah, Senhor, por ter nos olhado para nós com olhar de misericórdia e permitido a honra grandiosa de sermos, ó Pai, tuas testemunhas. Senhor, para nós não tem preço isso. Louvamos a Ti, ó Pai, pela salvação das nossas vidas, pelo amor que o Senhor, ó Deus, derramou em nossos corações por Teu Espírito Santo. Deus, e que Tua palavra venha, ó Senhor, em nossos corações e nos corações daqueles que têm ouvido, Pai, produzir frutos de graça. Oh, louvamos a Ti, ó Deus, por Tua bondade. Que o Senhor nos fortaleça em Cristo, nos envolva com Teu amor, nos guarde, ó Pai, no trajeto às nossas casas. Abençoa esta comunidade, a nossa cidade, para que, agraciada por este Evangelho, possam sim, ó Pai, ser livres em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por teu amor e bondade e te exaltamos por tudo, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus.